Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Prof. Lu Mendes, trazendo para vocês o segundo vídeo da legislação de trânsito. Hoje nós vamos trabalhar as normas de circulação e conduta. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, peço gentilmente para você se inscrever. Não esquece também de ativar o sininho para você poder receber todos os novos vídeos, porque todo dia tem vídeo novo. Não esquece também de deixar aquele joinha, aquele like, comentar aqui embaixo de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos e, claro, compartilhar com todo mundo. E vamos lá, então, para a nossa segunda aula de legislação de trânsito. Hoje a gente vai abordar as normas de circulação e conduta com as novas regras de 2022. Continuando, então, pessoal, na apostila na página 13, caso você não tenha a apostila em mãos ou não tenha ela aí, você pode anotar num caderno, numa agenda, num rascunho, mas não deixe de anotar aí todas as anotações, de fazer os grifos, porque vai ser muito importante para a hora da prova. A gente vai começar com a classificação das vias. Primeiro, a gente precisa entender o que é via. Via é a superfície, é o chão por onde transitam pessoas, veículos, animais, compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. É o chão, é o piso, é a rua. Via é todo e qualquer espaço aonde circulem pessoas, veículos ou animais. E aí a gente já entra num tema lá de direção defensiva sobre trânsito. Por quê? A via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Agora, o ato ou efeito de pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via, aí chama-se trânsito. Mas a gente vai abordar esse tema lá na frente nas aulas de direção defensiva. Então, as vias, né, é todo e qualquer espaço onde circule uma pessoa, um veículo ou um animal. É o chão, é o piso, é a calçada, é o carreiro, é o estacionamento do supermercado, é o estacionamento do shopping, é qualquer espaço, tá? Aí, as vias elas vão ser classificadas em duas, urbanas e rurais. Urbanas são todas as vias que estão dentro da cidade e rurais são as que estão fora da cidade. As vias urbanas que estão dentro da cidade vão ser subclassificadas em 4. Vias de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Então, ali como vocês podem grifar, via urbana. São as ruas, avenidas ou caminhos abertos à circulação pública, situados nas áreas urbanas, dentro da cidade, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados, ou seja, casa, prédio, qualquer construção. A trânsito rápido, arterial, a coletora e a local são urbanas, estão dentro da cidade. Trânsito rápido é uma via de 80 km por hora, caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, sem travessia de pedestre, em nível e sem semáforo. Resumindo, trânsito rápido, a prioridade é dos carros. Caiu a pergunta lá, qual a via onde a prioridade é dos veículos? Trânsito rápido. E tem mais um item muito importante a ser levado em consideração, que é proibido os ciclomotores. A minha letra ali não ficou muito boa, tá? Mas está escrito ali, proibido ciclomotores. Então, vias de trânsito rápido, a prioridade é dos carros e é proibido ciclomotores. Aí nós temos a via arterial. A via arterial ela é completamente inversa da trânsito rápido. Por quê? Ela é caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforos, com acessibilidade direta aos lotes lindeiros, as vias coletoras e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então, ela é completamente inversa da trânsito rápido, certo? A via arterial, a velocidade máxima é 60 km por hora. Daí nós temos a via coletora, que, como o próprio nome já diz, ela é uma via destinada a coletar e distribuir o trânsito. Então, ela é destinada a coletar e distribuir o trânsito e a sua velocidade é 40 km por hora. E, por último, nós vamos ter a via local, como o próprio nome já diz, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
e a sua velocidade é de 30 km por hora. Então, trânsito rápido, arterial, coletora e local são vias urbanas dentro da cidade. E nós vamos ter as vias rurais, que vão ser apenas duas, que são as estradas e rodovias, situadas fora das áreas urbanas. As rodovias são todas as vias pavimentadas, seja de pista simples ou de pista dupla, e as estradas são as vias não pavimentadas, são as estradas de chão. Nas estradas, a velocidade máxima é de 60 para todos os veículos. Daí, nessa próximo item aqui, na mesma página 13, ele começa falando da velocidade máxima. Então, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as suas características técnicas e as condições de trânsito. Só que vocês têm que cuidar, porque aí bem no final da página vocês vão ver que tem a velocidade mínima, que não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima. Então, nós vamos ter ali, como eu já falei para vocês acima, via de trânsito rápido, a máxima é 80 km por hora, a mínima vai ser 40. Via arterial, o máximo é 60, a mínima vai ser 30. Via coletora, a máxima é 40, a mínima vai ser 20. E as vias locais, que a máxima é 30, a mínima vai ser 15. Então, a velocidade máxima versus a velocidade mínima. Lembrando que constitui infração de trânsito andar abaixo da velocidade mínima estabelecida para a via. Aí, nas rodovias, vão ter duas opções, duas situações distintas. Quando for pista dupla, ou seja, duas ou mais faixas no mesmo sentido. Aí vão ser 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Nas rodovias de pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para os demais veículos. Agora, quando for pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido, né? Uma tá indo e uma tá vindo, vai ser 100 km por hora para os automóveis, as caminhonetas e as motocicletas, e 90 para os demais veículos. Lembrando que, né, em todos esses casos, a velocidade mínima nas rodovias não pode ser inferior a 55 km por hora. Ele vai pegar como referência a velocidade maior, que é o 110, e vai dividir ao meio. Então, nas rodovias, vocês não podem andar a menos de 55. Então, se cair a pergunta lá, nas rodovias, não tendo sinalização, qual que é a velocidade mínima que eu posso andar? 55 km por hora. Eu não posso andar abaixo disso. E quando falarmos em estradas, que são aquelas vias sem pavimento, aí vai ser 60 km por hora para todos os veículos. Carro, caminhoneta, moto, o que for, vai ser 60 para todos os veículos. E lembrando, não esqueçam que a velocidade mínima vai ser a metade da velocidade máxima. Vocês não podem andar abaixo da velocidade mínima. E quando falarmos em rodovias, a velocidade máxima que vocês podem, a velocidade mínima que vocês podem ter na rodovia vai ser de 55 km por hora. Não podem andar abaixo disso. Na próxima página, na página 14, nós temos alguns itens com relação à acessibilidade. Então, aqui vocês têm no primeiro caso o símbolo internacional da surdez. Nós sabemos, né, que as pessoas que têm deficiência auditiva, elas podem sim fazer a habilitação, elas têm direito ao intérprete e o carro delas vai ser identificado com este símbolo, significando, né, que eles têm dificuldade de audição, são pessoas surdas. E no caso da de baixo é o símbolo internacional de acesso, identifica as possibilidades de acessibilidade aos portadores de deficiência física. Então, se vocês virem qualquer veículo com esses dois símbolos, tomem cuidado, tenham atenção, respeite. Não que vocês não devam respeitar os demais, vocês devem respeitar todos da mesma maneira. Mas tomem cuidado, principalmente com relação à pessoa que tem problema com surdez, a pessoa que é surda, para vocês não acabarem buzinando, xingando ou coisa parecida, porque vai ficar desagradável. E com relação ao símbolo ali do acesso, né, que identifica a acessibilidade, toma cuidado para não utilizar essa vaga. Essa vaga ela foi pensada, foram feitos vários estudos para ter aquela vaga ali especial para essa pessoa, mesma coisa, vaga para idosa. Então, procura respeitar, não para a próxima também, porque vocês podem ver que vai ser uma vaga maior, vai ter um espaço lateral justamente para a pessoa poder descer, desembarcar, poder tirar,
ter espaço para abrir a porta, tirar a cadeira de roda e poder sair do carro tranquilamente. Então, principalmente se você tiver de moto, toma muito cuidado para não parar naquele espaço amarelo que tem ao lado da vaga que é destinado com esse símbolo de acessibilidade. Seguindo ainda na página 14, nós vamos ter a permissão internacional para dirigir, ou como a gente conhece popularmente como PID. A permissão internacional para dirigir, ou seja, o PID, é um documento que habilita uma pessoa em território estrangeiro a conduzir veículos automotores da sua categoria, ou seja, na qual categoria ele está habilitado. Existe todo um processo para fazer essa solicitação aí do PID e não poderá pedir o PID o condutor que esteja habilitado somente no ACC. Então, ele precisa ter da categoria A para cima. Se ele tiver só ACC, infelizmente, ele não vai conseguir solicitar o PID, que é a permissão internacional para dirigir. E agora, com relação às normas de circulação e conduta. Então, é muito importante nós conhecermos todas as regras, as normas de circulação, a fim da gente circular sem provocar risco, sem provocar acidente e saber procurar conhecer e entender também, principalmente com relação às regras de preferência. Então, ali começa, né? Antes de colocar seu veículo em circulação, todos os condutores deverão. É muito importante vocês grifarem esse item aí. Primeiro, verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como cinto de segurança, limpador de para-brisa, buzinas e faróis. Assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino. Então, cuida para ter combustível para você ir, para você voltar, sempre com uma sobrinha, porque ficar imobilizado na via por falta de combustível, isso gera uma infração, isso gera uma multa. Estar em condições de dirigir com atenção emocionalmente equilibrado. Vocês precisam estar tanto fisicamente quanto emocionalmente em condições de dirigir. Se não, é melhor evitar. Portar os documentos obrigatórios do condutor, Carteira Nacional de Habilitação ou a PPD, e do veículo, no caso vai ser o licenciamento, CRLV. Lembrando que tanto a CNH quanto a PPD quanto o CRLV, eles têm que ser ou em original ou então no formato digital. E aí, quando vocês entrarem no carro de vocês para dirigir, lembrem-se da sigla BEC. Vai fazer as aulas na autoescola? Lembra da sigla BEC. Vai fazer o exame prático? Lembra da sigla BEC. Vai dirigir no teu dia a dia? Lembra da sigla BEC. Você vai evitar de ser multado, você vai assim evitar uma série de coisas. Tá, prof, mas o que significa BEC? A sigla BEC significa B de banco, E de espelho e C de cinto. Sentou no teu carro? Siga o BEC. Primeiro, você vai arrumar o banco, tá? Ele tem que ficar confortável, procurar usar os pedais com as pontas dos pés, usar a força e não o peso do pé, tá? Cuida para o encosto não estar muito para frente, muito colado no volante, porque você vai ter dificuldade para virar o volante. Também não deixa o encosto muito deitado, porque também vai dificultar, certo? Depois, arrumou bem o banco, vocês irão arrumar os espelhos, tá? Arruma bem certinho nos ângulos que o instrutor vai explicar para vocês, para melhorar a visão de vocês e amenizar os pontos cegos. E, por último, coloca o cinto de segurança, coloca o carro em neutro e dá a partida. Então, não esqueçam da sigla BEC, banco, espelho e cinto. Os condutores não poderão dirigir. Prestem bem atenção nesse finalzinho aqui, ó. Vocês não podem dirigir com o braço do lado de fora, artigo 252, infração, transportando pessoas, animais ou volumes à sua esquerda ou entre pernas e braços, também artigo 252. Cuida quando for transportar o teu pet, não pode transportar no colo, tá? Tem que ser no local adequado, com o dispositivo adequado, mesma coisa para crianças, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. Ah, teve uma notícia ruim, tá nervosa, tá estressada, brigou com alguém, aconteceu qualquer coisa, não tá com a capacidade física ou mental de acordo, é melhor evitar não dirigir. Com apenas uma das mãos, exceto, né, para fazer troca de marcha ou para fazer alguma sinalização com o braço,
e utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Também artigo 252 é uma infração de natureza média com 4 pontos. E com relação ao cinto de segurança, andar sem cinto, vocês vão perder 5 pontos, tá? É uma infração de natureza grave. E cuidem também para na hora do exame de vocês não começarem a prova sem estarem corretamente com o cinto colocado, banco e espelhos todos ajustados corretamente. Seguindo para a página 15, nós vamos ter as regras gerais de circulação. Pessoal, item básico que vocês precisam saber. A circulação será feita pela direita. A ultrapassagem será feita pela esquerda. Quando que eu vou andar na contramão? Nunca, professora. Vai. Quando você for realizar uma ultrapassagem pela esquerda, você ultrapassa pela esquerda. Esquerda é contramão. Então, a circulação em 95% dos casos será feita pela direita, a não ser quando tiver mão inglesa corretamente e devidamente sinalizado. A ultrapassagem será feita pela esquerda. Anotem aí, escrevam aí na apostila. Ultrapassar pela esquerda, pela contramão. Então, sim, quando vocês estão fazendo uma ultrapassagem, vocês ultrapassam pela contramão, vocês ultrapassam pela esquerda, certo? Grifem aí. O trânsito de veículos nas vias abertas à circulação obedecerá às seguintes regras. Primeiro, como eu já falei, a circulação se faz pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizados. Segundo, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos. Vocês podem ver ali na figurinha. Tem que ter distância lateral, é a distância mínima que o condutor deve guardar ao cruzar ou ultrapassar outro veículo. Distância lateral. Não pode passar colado com outro veículo, não. Tem que dar uma distanciazinha quando for fazer uma transposição de faixa, quando for fazer uma ultrapassagem. E também vocês têm que manter uma distância frontal, que é a distância que o condutor sinta-se seguro, de forma que possa deter seu veículo se preciso for. Ou seja, se você precisar fazer uma frenagem de emergência, você ter espaço suficiente sem bater no carro da frente. Então, recapitulando, circulamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. Temos que manter uma distância lateral segura a fazer uma ultrapassagem ou uma transposição de faixa, e precisamos também manter uma distância frontal para, se acaso precisar fazer uma manobra brusca, uma manobra de emergência ou uma frenagem de emergência, vocês terem espaço suficiente sem bater no carro que está seguindo à frente de vocês. Continuando na página 15, nós vamos ter as preferências nos cruzamentos, que é um item que gera muita dúvida nos alunos, e o que eu vejo de aluno indo para as aulas práticas não sabendo regra de cruzamento, gente, é uma coisa absurda. Os veículos, anotem aí, grifem aí. Os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Aqui nós vamos ter 3 exemplos. Primeiro, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Isso quer dizer o quê? Se tem uma rodovia e você vai entrar na rodovia, não é quem está circulando na rodovia que vai parar para você entrar. É você quem tem que olhar o momento correto, a oportunidade certa para entrar na rodovia sem constituir perigo para os que já estão circulando nela. Então, quem está andando na rodovia tem a primeira preferência, certo? Segundo quadradinho ali, rotatória. No caso de rotatória, terá a preferência de passagem o veículo que já estiver circulando por ela. Ah, professora, mas na minha cidade a rotatória é diferente, a rotatória é invertida. Bom, primeiro, você vai seguir a sinalização que tiver, seja uma placa de pare, uma placa de preferencial, uma tartaruga no chão. Quando não tiver nenhum tipo de sinalização indicando a preferência, você tem o dever, a obrigação de saber que, no caso de rotatória, terá a preferência de passagem o veículo que estiver circulando por ela. Ah, professora, mas e se alguém me bateu na rotatória? Bom, primeiro vai ser analisado se tem sinalização. Quando não tiver sinalização,
Aí vamos para esta regra. A preferência vai ser de quem por ela está circulando. Se você estava circulando corretamente e alguém, ao entrar na rotatória, bateu no teu carro, é claro que a outra pessoa vai estar errada. Então, tem que ficar bem atento quando tem sinalização. Não tem sinalização, aí você vai seguir essa regra. A preferência, a prioridade vai ser de quem por ela já estiver circulando. E no último caso, que é o que causa mais dúvida, cruzamento sem sinalização. Nos demais casos, terá a preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. Meu Deus, professora, que confuso, não é? Ó, você está nesse carrinho azul. Aonde que está a tua direita? Aonde está o carro vermelho? Bom, você está vindo um carro na tua direita, a preferência vai ser desse carro. Então, você sempre vai chegar num cruzamento. Você vai olhar na tua direita, não tem sinalização nenhuma. Nem pare, nem preferencial, você vai olhar na tua direita. Se na tua direita estiver vindo um carro, como é o exemplo da figura, tem um carro vermelho, a preferência é desse carro. Agora, se não tiver ninguém, aí a preferência é sua. Agora, vamos inverter os papéis. Você está no carro vermelho. Na sua direita não tem ninguém. Na sua esquerda está o carrinho azul, certo? Só que a regra não fala nada da esquerda, ele fala da direita. Terá a preferência de passagem o condutor que vier, o veículo que vier pela direita do condutor. Se na direita do carro vermelho não tem carro nenhum, a preferência é do carro vermelho. Agora vamos falar do carro azul. No carro azul, na direita dele tem o carro vermelho. Então, logo, a preferência vai ser do carro vermelho. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Ao se aproximar de um cruzamento, o que o condutor deve fazer, independente se a preferência é sua ou não? Demonstrar prudência especial, sinalizar com antecedência, diminuir a velocidade mesmo que a preferência seja sua, dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência, caso for um sinaleiro e o sinal ficou verde para você, mas tem alguém concluindo a travessia. Você tem o dever, a obrigação de esperar a pessoa concluir a travessia para depois você seguir. E se for obrigado a parar o veículo nas áreas do cruzamento ou em semáforo, não obstruir ou impedir a passagem do trânsito transversal. Ou seja, aquele carro azul ali no último desenho, ele está errado. Ele está parado exatamente na área de conflito. O que era de conflito? É esse quadrado ali entre as faixas de pedestre. Ali chama-se área de conflito. É um local onde todo mundo usa, mas ninguém pode parar. Nesse caso, ele está parado, né? Bloqueando o cruzamento. Não pode, ele tem que parar ou antes da primeira faixa de pedestre ou lá depois da segunda, mas não pode parar bloqueando o cruzamento. E aí, né, no caso de semáforo, havendo semáforo no cruzamento, como que vai ser? O condutor somente deve prosseguir no sinal verde após verificar se não há pedestre atravessando na faixa ou algum carro que ainda não concluiu o cruzamento. Então, por mais que o sinal ficou verde para você, tem um pedestre, um ciclista, qualquer pessoa na faixa, você tem o dever, a obrigação de esperar essa pessoa concluir a travessia para só depois você seguir. Ah, o sinal ficou amarelo. Ok. Ao sinal amarelo, o condutor não deve acelerar para aproveitar o sinal, muito pelo contrário. Ele vai reduzir a velocidade e parar antes da faixa de retenção, que é aquela faixinha compridinha que tem do lado da faixa de pedestre. Salvo se isso resultar em situação de perigo, aí sim, senão não. Só que aí tem um detalhe, tá, professora? Mas eu iniciei um cruzamento, quando eu cheguei no meio do cruzamento, o sinal ficou amarelo. O que eu faço? Você conclui, você termina. O que você começou, você termina. Se quando você começou a travessia, o sinal estava verde e no meio ficou amarelo, você vai terminar, você vai concluir, certo? Você não vai parar igual o carrinho azul parou ali bloqueando o cruzamento, porque você vai ser multado por isso. Agora, se você está se aproximando do cruzamento e antes de você iniciar a travessia, o sinal já ficou amarelo, você não vai passar no amarelo. Você vai reduzir e vai parar. Entenderam? Então, se você chegou no cruzamento, o sinal tá amarelo, você vai parar e vai esperar o sinal ficar vermelho, fica verde, para daí você seguir. Agora, se quando você iniciou a travessia, o sinal estava verde, mas após ter iniciado ele ficou amarelo, você vai concluir, você vai terminar o que você começou. Você jamais vai parar no meio da rua bloqueando o cruzamento. Já
mais. E no sinal vermelho, é claro, né, que o condutor obrigatoriamente tem que parar o veículo e respeitar a faixa de pedestre e a área de interseção. Tomem cuidado, o sinaleiro para os veículos é verde, vermelho e amarelo. O sinaleiro para o pedestre tem apenas verde, vermelho e vermelho intermitente. E nos cruzamentos, onde não tiver o foco específico para o pedestre só poderá atravessar a via quando o semáforo para os veículos ficar vermelho, certo? Então, sinaleiro pro veículo verde, vermelho e amarelo. Sinaleiro pro pedestre vai ser verde, vermelho e vermelho intermitente. E onde não tiver o foco, o sinaleiro específico pro pedestre, o pedestre só vai atravessar a via quando o sinal ficar vermelho para os veículos. Seguindo para a página 16, nós vamos ter as manobras de passagem e ultrapassagem. Reforçando o que nós vimos na página anterior, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, pela contramão. Então, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. Bom, o que é passagem e o que é ultrapassagem? Passagem, como a primeira figura vocês podem ver ali, tem o carro cor-de-rosa, é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixa distinta. Notem que na figura da passagem é uma faixa branca, a faixa central é branca. Significa que as duas faixas estão indo no mesmo sentido. Quando você passar por outro veículo que está indo numa via de sentido único, não é uma ultrapassagem, é apenas uma passagem. Diferente da figura 2, ali onde está o carrinho azul, que é uma ultrapassagem. Por quê? Notem que a faixa central é na cor amarela. Faixa central na cor amarela são fluxos de sentidos opostos. Significa que a faixa que está o carrinho verde está indo e a faixa de cima está vindo. Então, no primeiro caso ali, a faixa central é branca, as duas pistas estão indo no mesmo sentido. No segundo caso, a faixa central é amarela, uma está indo e uma está vindo. Nesse caso, a ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Essa é a definição de ultrapassagem. Você vai sair da tua pista, você vai invadir a pista contrária, a pista da esquerda, a pista da contramão, vai realizar a ultrapassagem e vai retornar à faixa de origem. Ou seja, você vai sinalizar, você vai sair da tua pista, vai ir para a contramão, vai ir para a faixa da esquerda, vai realizar a ultrapassagem, vai sinalizar e vai retornar à faixa de origem. Esta é uma manobra de ultrapassagem, que é ultrapassar à frente do outro veículo pela pista contrária. E aí ele diz o seguinte: o condutor, ao iniciar uma manobra de ultrapassagem, deve respeitar a linha de divisão de fluxos opostos, que é esse desenho que nós temos agora. Então, no primeiro caso, nós temos uma simples seccionada. A faixa central é uma faixa simples, é uma faixa única seccionada. Significa, né, como ela é seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, que a ultrapassagem é permitida para os dois sentidos. Lembrando que nesses três desenhos, nessas três figuras, são pistas de sentido contrário. É pista de sentido duplo, perdão, porque uma faixa está indo e uma faixa está vindo. No primeiro caso, tracejada, interrompida, seccionada, pontilhada, permite a ultrapassagem nos dois sentidos. Já no segundo caso, ali onde tem esse caminhão branco, é uma simples contínua. Quando for uma faixa única, contínua, sem interrupções, a ultrapassagem é proibida. Ultrapassar, nesse caso, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Então, simples contínua, a ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. Na figura de baixo ali, embaixo da primeira, a terceira figura, no caso, é uma dupla contínua versus uma seccionada. Significa o quê? Que a ultrapassagem é permitida somente no sentido seccionado. Ou seja, se você está indo daqui para lá, você pode ultrapassar. Agora, se você está vindo de lá para cá, você já não pode ultrapassar,
tá? Então, quando tiver uma dupla e uma faixa dupla, uma contínua e uma seccionada, você poderá ultrapassar apenas do lado que tiver seccionado. E já na última figura, é uma dupla contínua. Ela está dando uma ênfase maior, que é proibida a ultrapassagem para os dois sentidos. Nem indo e nem vindo você não pode ultrapassar. Toma muito cuidado, realizar ultrapassagem em local proibido, onde não tenha visão, aclives, declives, viaduto, pontes e túneis, quando for sentido duplo, são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. E não esqueçam, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Quando que nós circulamos pela contramão? Quando nós realizamos a ultrapassagem. A ultrapassagem é feita pela contramão. A ultrapassagem é feita pela esquerda, pela contramão. E aqui ele dá para nós, né, como ultrapassar com segurança. Não esqueçam, nós ultrapassamos pela esquerda, pela contramão. A ultrapassagem, anotem aí, grifem aí. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecendo a sinalização regulamentada e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Continuando, todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, primeiro, nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra de ultrapassagem. Então, olha primeiro quem está atrás do teu carro, se ninguém já iniciou uma manobra de ultrapassagem, porque senão, se você não olhar e alguém tiver iniciado, provavelmente você vai fechar esse outro veículo. 2. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Ou seja, se o carro que está na tua frente não tem também a intenção de ultrapassar o outro que está na frente dele. Então, veja se quem está atrás não tem intenção de ultrapassar e se quem está na frente também não tem intenção de ultrapassar. Terceiro, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. 2 pontos importantes a serem levados em consideração. Primeiro, não é porque você está realizando uma ultrapassagem que você pode ultrapassar o limite de velocidade. Se tiver um radar, tiver um radar móvel, polícia, alguma coisa, e durante a ultrapassagem você ultrapassar o limite de velocidade, mesmo realizando a ultrapassagem, você vai ser multado por isso. Outra coisa, comecei a ultrapassagem, a faixa era seccionada, mas na hora de terminar ela estava contínua. E tiver um guarda, ele vai te multar também, porque você tem que começar e terminar em local que seja permitido. Então, durante a ultrapassagem, eu não posso concluir em faixa contínua, ou em curva, ou em local proibido, e eu não posso ultrapassar o limite de velocidade. Se a via é de 100, por mais que eu estou ultrapassando outro veículo, eu não posso passar do limite estabelecido para a via, que é de 100. Então, tem que ficar atento com relação a começar e terminar a manobra dentro do local permitido e dentro da velocidade permitida, senão, infelizmente, você pode ser multado. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, pontos que vocês têm que levar em consideração antes, durante e depois da ultrapassagem. Primeiro, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou através de gesto convencional de braço. Então, sinaliza para iniciar a manobra e sinaliza com antecedência. Afastar-se do usuário ou usuários quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Como nós vimos no começo desse vídeo, mantenha uma distância lateral ao fazer a ultrapassagem, né? Não passa rente com o outro veículo e na hora de retornar, não fecha o outro veículo. Dá um espacinho lá na frente, sinaliza e lá na frente você retorna. E 3, retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo
ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então, lembre-se sempre, vai ultrapassar pela esquerda, ou seja, pela contramão, tem que começar e terminar em local permitido, não pode ultrapassar o limite de velocidade, tem que manter distância lateral e frontal na hora de retornar à pista de origem, sinaliza com antecedência, verifica se quem está atrás não iniciou uma ultrapassagem, verifica se o da frente não iniciou ultrapassagem, sinaliza, realiza a manobra de ultrapassagem no menor tempo possível, sinaliza e retorna para a faixa de origem. Dica que eu dou: faça para você algumas perguntas do tipo: eu tenho tempo suficiente? Eu tenho espaço suficiente? Eu tenho motor suficiente e agilidade suficiente para realizar a ultrapassagem? Se para qualquer uma dessas 4 perguntas a resposta for não, eu te aconselho a não realizar a ultrapassagem, porque infelizmente pode ser que alguma coisa dê errado. Então, só ultrapasse com segurança e em locais permitidos, sem ultrapassar o limite de velocidade da via. Lembrando que ultrapassar de forma errada é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E aí, pessoal, nós temos o outro lado da moeda, o condutor que está sendo ultrapassado. Então, todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá não fazer nada. Basicamente é isso. Você não vai acelerar, você não vai frear, você vai manter exatamente a velocidade que você está. Então, se estiver circulando pela faixa da esquerda, no caso, quando for uma passagem, né, e não uma ultrapassagem, você vai deslocar o teu veículo para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Na mesma velocidade que você está, você só vai retirar-se para a direita, porque a pista da direita é a pista mais lenta e a pista da esquerda é a pista mais rápida, ou para realizar a ultrapassagem. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Ou seja, não faz nada. Mantenha a velocidade que você está, a marcha que você está. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, digamos que estamos fazendo lá uma passeata com 5 carros. Esses 5 carros não podem ficar colados. Eles precisam ter uma distância que caiba um outro veículo entre cada um deles, para que possa se realizar uma ultrapassagem de forma segura. Detalhe importante: ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Então, se vai passar por um veículo de transporte coletivo que está parado, reduz a velocidade, redobra a tua atenção e, se for possível, melhor às vezes até você parar, esperar todos os pedestres descer, desembarcar ou embarcar para evitar de ocasionar um acidente. O condutor não poderá ultrapassar veículos em filas com duplo sentido de direção, pista única, nos trechos em curvas, em aclive sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, pontes e viadutos, nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então, duplo sentido de circulação, pista única, curva, aclive sem visibilidade, passagem de nível, ponte, viaduto, travessias de pedestres, exceto, quando tiver a sinalização dizendo que pode. Quando uma pista de rolamento, prestem bem atenção, quando uma pista de rolamento, o que é pista de rolamento, professora? É o asfalto. O asfalto, aqui fica um nome mais chique, pista de rolamento, mas é o asfalto mesmo. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, tem 2, tem 3, tem 10, tem 20 faixas no mesmo sentido. São as da direita, destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Então, se você está com uma Ferrari, mas você quer andar devagar, você vai andar na pista da direita. Se está com um caminhão que é mais pesado, que é mais lento, você vai andar na pista da direita. Você é carro de autoescola e está não andando devagar, mas andando na velocidade adequada da via,
você vai andar mais à direita, para não interromper o fluxo dos demais veículos. Por isso que nós, carros de autoescola, devemos sempre andar pela direita para não obstruir o trânsito, certo? Então, veículos mais lentos, veículos de maior porte, deverão transitar pela direita. E como nós já vimos, a faixa da esquerda, destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior porte. Ultrapassagem quando for pista de sentido duplo, né? Uma vai e uma vem. E a passagem, né? Quando for uma pista de sentido único, ou seja, duas ou mais faixas no mesmo sentido. Então, veículo maior, de maior porte, de menor velocidade na direita, pista da esquerda para ultrapassagem ou para os veículos que estão desenvolvendo maior velocidade. Nas interseções e nas suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. O que é interseção, professora? Cruzamento, esquinas. Vocês não podem ultrapassar nas esquinas, vocês não podem ultrapassar nos cruzamentos. Vocês também não podem utilizar a marcha ré nas esquinas. Lembrem-se, nos cruzamentos, nas esquinas, não posso realizar ultrapassagens e não posso utilizar a marcha ré. Vou repetir, anotem aí. Nas interseções, ou seja, nos cruzamentos, nas esquinas, eu não posso realizar nem ultrapassagem e nem manobra de marcha ré. Nas esquinas, nos cruzamentos, interseções, que é tudo a mesma coisa, eu não posso realizar ultrapassagens e nem utilizar a manobra de marcha ré. Prosseguindo na página 17, nós temos as manobras e mudança de direção. Então, manobra é o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está. Então, aqui nós temos ali no quadradinho número 1, uma conversão à direita. Como que a conversão à direita vai ser feita? Você vai aproximar o teu carro o máximo possível do bordo direito da pista de rolamento, ou seja, se você vai virar para a direita, você vai fazer o contorno para a direita mais fechadinho, correto? No quadradinho do lado, no quadradinho 2, onde vocês têm o carro azul, é uma conversão para a esquerda em via de sentido único. Como que eu sei? Novamente aquele macete lá. Quando a faixa central que divide a pista for na cor branca, é sentido único. As duas pistas estão no mesmo sentido. Quando a faixa central for na cor amarela, são fluxos e sentidos opostos. Quando for uma via de sentido único e eu quero virar para a esquerda, eu obrigatoriamente tenho que deslocar o meu carro para a pista da esquerda. Eu não posso da pista da direita cortar a pista da esquerda e entrar à esquerda. Pode estar vindo algum carro que tenha a intenção de passar direto, né, o cruzamento e acabar batendo. Então, se eu quero virar para a direita, eu vou levar meu carro para a direita. Se eu quero virar para a esquerda numa pista de sentido único, eu vou deslocar o meu veículo para a pista da esquerda, para só depois eu fazer a conversão. Lembrando sempre que toda e qualquer manobra deverá ser sinalizada com antecedência. Sinaliza para virar para a direita, para virar para a esquerda. Você vai estacionar, sinaliza. Se vai sair do estacionamento, sinaliza. Se vai desviar um obstáculo, sinaliza. Se precisar fazer uma parada de emergência, liga ao pisca-alerta, que é um sinal universal de perigo, e qualquer pessoa que estiver atrás automaticamente também vai reduzir e vai parar. Então, sinaliza sempre, é a única comunicação que vocês têm com os demais usuários das vias, é através da sinalização. Seguindo no próximo quadradinho de número 3, é uma conversão para a esquerda, só que a via de sentido duplo. Quando eu vou fazer uma conversão para a esquerda em via de sentido duplo, eu vou sinalizar para a esquerda, eu vou aproximar-se o máximo possível do eixo central ou linha divisória da pista. Popularmente, eu vou levar meu carro no meio da rua. Por que eu não posso virar antes? Por que eu tenho que virar bem aberto? É uma questão que os alunos da autoescola falam muito. Nossa, professora, por que a conversão para a esquerda tem que ser tão aberta? Por quê? Você não tem o direito de invadir a pista contrária. Você não tem o direito de invadir o espaço que pertence ao outro. Por isso, você tem que ir bem lá na frente,
bem aberto, bem ao centro da pista. Se estiver vindo algum carro da frente, você vai parar no meio da pista, porque de quem quiser passar, ele pode passar pela direita sem problema nenhum. Vai parar e depois vai arrancar e vai virar para a esquerda. Se não tiver vindo carro nenhum da frente, você não precisa parar. Você vai deslocar o teu carro para o centro da pista, vai retinho até chegar na tua pista. Quando chegar na tua pista, aí você vira para a esquerda, certo? Se tiver vindo carro, você para no centro da pista. Se não tiver vindo, você não para, você pode entrar direto sem problema nenhum. Já no quarto caso, é uma conversão à esquerda, porém na rodovia. Pessoal, tome muito cuidado. Nas rodovias, vocês não podem parar no centro e nem podem entrar direto. Vocês têm que, de que maneira? Deslocar o carro para a direita, ou seja, levar o teu carro para o acostamento, para só depois você virar, retornar ou entrar à esquerda, tá? Você não pode parar no meio da rodovia e nem pode entrar direto. Você obrigatoriamente tem que sair para a direita, sair para o acostamento, para depois virar ou retornar à esquerda. Se você não fizer isso, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos, então tomem cuidado. Cuidem também, retorno nas vias urbanas, dentro da cidade, é onde que eu posso fazer retorno. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, que por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Quase sempre eu aconselho, procura fazer nas esquinas, é onde você tem um espaço maior e é mais fácil para você fazer a conversão. Só cuide para ver se não tem uma placa dizendo que é proibido. Se tiver placa dizendo que o retorno é proibido e você não pode fazer. Transitar em marcha ré. Falei para vocês no slide anterior. Transitar em marcha ré somente para pequenas manobras e sem causar risco à segurança. Para entrar e sair de estacionamento, entrar e sair de garagens, entre outros. E é proibido nas esquinas, nas interseções, nos cruzamentos. Não pode nem usar marcha ré e nem fazer ultrapassagens e marcha ré nas esquinas, cruzamentos, interseções é proibido. Agora, pessoal, a diferença entre, lá na página 18, a diferença entre parada e estacionamento. A palavra parada é uma palavra curtinha, igual o tempo que você vai ficar parado. São alguns segundos. Parada é a imobilização pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque e desembarque. Ônibus, quando você pega uma carona, quando você pega um Uber, o que eles fazem é uma parada. Ele para, você desembarca e ele segue viagem. Ou ele para, você embarca e segue viagem. O motorista não desliga o carro, não puxa o freio de mão, não desce do carro, não faz nada. São apenas alguns segundos. É uma palavra pequenininha, igual ao tempo que você fica parado. É um tempo curtinho. Diferente da palavra estacionamento. Coloquei ali, é mais de hora. Por quê? Porque você manobra, você estaciona, você puxa o freio de mão, você desliga, você desce, você tranca teu carro e você vai fazer suas coisas. Isso é um estacionamento, ou seja, é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Tá, professora, mas e se tem um caminhão efetuando uma descarga? É um estacionamento. Por quê? Porque ele teve que manobrar, ele teve que parar, ele puxou o freio de mão, ele desligou o caminhão. Então, uma manobra de carga ou descarga num caminhão, por exemplo, é um estacionamento. Tem até uma pergunta que cai bastante que fala justamente isso. E a maioria vai lá e coloca que ele está cometendo infração. Mas na pergunta não está falando que ele estacionou irregularmente. Na pergunta diz que o caminhão parou na via para fazer uma descarga de mercadoria. O que isso caracteriza? Um estacionamento. Por quê? Porque a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Então, ele fez um estacionamento para efetuar uma carga ou descarga. Detalhe, quando proibido o estacionamento na via, que é quando tem aquele ezinho cortado uma vez,
é proibido estacionar, mas pode fazer uma parada rápida, ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então, quando tem a plaquinha do E cortado uma vez, você pode fazer uma parada rápida, uma parada breve, apenas para embarque e desembarque, desde que isso não atrapalhe a utilização da via pelas demais pessoas. Nas paradas, operação de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada. Ou seja, você vai estacionar sempre do lado direito, do lado que o fluxo está indo. Ah, professora, mas e se for mão inglesa? Aí você pode estacionar do lado esquerdo. Ah, mas e se for sentido único? Aí você vai estacionar tanto na direita quanto na esquerda. Agora, quando for uma via que tem dois sentidos, você sempre vai estacionar do lado que você está circulando. Como nós circulamos pela direita, nós iremos estacionar na direita sempre. Então, parada alguns segundos apenas para embarque e desembarque, estacionamento mais de hora. Superior ao embarque e desembarque, que também vai ser a carga ou descarga, vai ser caracterizado como estacionamento. Outro item bem importante, bem no comecinho ali, ó. Descer do veículo sem antes de se certificar de que isso não constitui perigo para ele e para os outros usuários das vias. Tanto o condutor quanto os passageiros só deverão descer do veículo depois de se certificarem que isso não constitui perigo, nem para eles, nem para os demais usuários. O embarque e o desembarque deverão ocorrer sempre pelo lado da calçada. Embarque e desembarque no veículo, exceto, claro, para o condutor, deverá ser feito sempre pelo lado da calçada. Isso cai bastante na prova, tá? Embarque e desembarque deverá ser feito sempre pelo lado da calçada. E o trânsito de veículos sobre calçadas, acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Professora, eu posso circular na calçada? Pode. Nossa, a Prof. Lu tá ficando louca. Não, não tô. Sabe quando que você pode circular na calçada, no passeio, no acostamento? Quando você vai guardar ou tirar teu carro da garagem, quando você vai no posto abastecer, quando você vai no shopping, no supermercado, você não tem que passar pela calçada para entrar no estacionamento? Você não tem que passar pela calçada para guardar ou tirar o teu carro da garagem? Aí é a única exceção. Calçadas e passeios pode sim, mas apenas e tão somente para adentrar ou sair de estacionamentos ou áreas especiais. Tomar bastante cuidado. Estacionar, presta bem atenção, estacionar ou parar a menos de 5 metros da esquina, na contramão de direção, estacionar sobre hidrantes, guia de calçada rebaixada. Ah, professora, mas e a frente da casa da calçada da minha casa? Não pode. O guarda não tem a obrigação de saber que você mora ali. Continuando, destinada à entrada ou saída de veículos. Ainda em locais e horários proibidos, com a placa, de proibido estacionar, parar afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a mais de 1 metro, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, nos viadutos, pontes, túneis, em locais e horários proibidos, também, pela placa de proibido parar, sobre a faixa de pedestre e na mudança de sinal luminoso. São todas infrações de natureza média com 4 pontos. Vou ler novamente. Estacionar ou parar a menos de 5 metros nas esquinas, na contramão de direção. Estacionar junto ou sobre hidrante, na guia da calçada rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos, em locais e horários proibidos, pela placa de proibido estacionar. Parar afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a mais de 1 metro, nas áreas de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres nos viadutos, pontes e túneis, em local e horário proibidos, também, pela placa proibido parar, sobre a faixa de pedestres ou na mudança de sinal luminoso. Todas essas situações são infrações de natureza média com 4 pontos na habilitação. Continuando ainda na página 18, bem no finalzinho dela, nós vamos ter os veículos com prioridade de passagem. Os veículos destinados a socorro,
incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Ou seja, socorro, incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito e ambulâncias têm prioridade de passagem. Porém, tem um detalhe: quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita na via e parando se necessário. Resumindo, eles só têm prioridade de passagem se eles estiverem em serviço de urgência e emergência, ou seja, estiverem com as luzes ou sirenes intermitentes ligados. Até para facilitar, para vocês lembrarem, os que têm prioridade de passagem são todos aqueles veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes. Por exemplo, veículo oficial. Veículo oficial não tem luz intermitente, não tem sirene intermitente, então ele não tem prioridade de passagem. Ele vai respeitar todas as demais regras. Agora, digamos que você começa a ouvir que está vindo uma ambulância, vindo um corpo de bombeiro, SAMU, qualquer coisa. Você vai tirar para a direita. O veículo que está na esquerda vai tirar para a direita dele. E ao centro da pista irá se abrir um corredor por onde esses veículos de urgência, emergência, salvamento e fiscalização irão passar. Então, eu vou tirar para a minha direita, o condutor da outra pista vai puxar para a direita dele e ao centro irá abrir-se um corredor. Sempre será assim. Porém, tomem cuidado que vocês não podem seguir esses veículos, senão isso constitui infração, tá? E ali continua daí. O uso de dispositivos de alarme sonoro, de iluminação intermitente, só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Ou seja, se esse carro está circulando, mas ele não está nem com a luz e nem com a sirene ligada, ele não está em serviço de urgência, emergência ou fiscalização. Então, ele vai circular como um carro qualquer. Agora, se ele tem as luzes, ele tem as sirenes e as luzes e as sirenes estão ligadas, aí sim, eles têm prioridade de passagem, estacionamento também, e nós sempre iremos tirar. Quem está indo na direita, tira para a direita, e quem está vindo da outra pista, tira para a direita deles, e ao centro irá se abrir a passagem para estes veículos. Existem ainda mais 2 grupos de veículos que também têm prioridade de passagem. Os veículos precedidos de batedores, veículos que vão à frente como escolta, e os veículos que se deslocam sobre trilhos. Veículos precedidos de batedores têm preferência, veículos que se deslocam sobre trilho também terão preferência de passagem, desde que, claro, respeitadas as normas de circulação. Continuando agora na página 19, circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Primeiro, o que é uma motocicleta? Motocicleta é um veículo automotor de 2 rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Já andaram a cavalo? Já viram alguém andando a cavalo? Toda vez que vocês verem uma pessoa andando nesse estilo, como se estivesse andando a cavalo, ou seja, as pernas ficam abertas e a moto fica ao centro, no meio das pernas, isso é uma motocicleta, que fica na posição montado, igual se fosse um cavalo. Diferente da motoneta. Motoneta é um veículo também automotor de 2 rodas, dirigido por condutor em posição sentada, igual quando você senta na cadeira, que você fica com os joelhos juntos. Aí é uma motoneta. Você pode até ficar com as perninhas cruzadas. Continua sendo uma motoneta. Então, motocicleta, os joelhos ficam separados e a moto fica ao meio, igual se você estivesse andando de cavalo. E a motoneta, os joelhinhos ficam juntos, como se você estivesse sentado em uma cadeira. Já o ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, com motores com potência de até 50 cilindradas, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima que atinge uma velocidade máxima de 50 km por hora. Aí são ciclomotores. Lembrando que os ciclomotores, eles deverão trafegar do centro para a direita e eles são proibidos de transitar na via de trânsito rápido, que é isso que a gente vai marcar ali, ó. Grifem aí. Os ciclomotores deverão ser conduzidos pela direita da pista de rolamento
preferencialmente no centro da faixa, mais à direita. Por que mais à direita? Lembra que nós vimos anteriormente que os veículos de menor velocidade deverão andar na direita? Ciclomotor é um veículo lento, então ele vai andar na direita. E continuando, proibida a circulação nas vias de trânsito rápido, sobre as calçadas das vias urbanas e também nas rodovias. Reforçando, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à direita, ou seja, é do centro para a direita ou então somente na direita e proibido nas vias de trânsito rápido. Prosseguindo na página 19, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias. Prestem bem atenção que essa regra é para os três. Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetor, tanto para o condutor quanto para o garupa, segurando o guidão com as duas mãos, não é com uma só, é com as duas, usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN, tá? Ele não obriga, mas ele aconselha a utilizar o vestuário de proteção. Com o farol baixo aceso de dia e de noite. Faça chuva, faça sol de noite ou de dia, motos, motonetas e ciclomotores deverão trafegar com os faróis acesos. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando o capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção. Então, tanto o condutor quanto o passageiro, quanto o garupa, tem que utilizar o capacete com viseira ou óculos de proteção, tem que segurar o guidão com as duas mãos e tem que obrigatoriamente manter as luzes acesas, seja na cidade, na estrada, na rodovia, chova, faça sol, manhã, tarde ou noite, tem que estar com o farol aceso. Outro detalhe, é uma infração gravíssima, presta atenção, infração gravíssima com 7 pontos na CNH, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando criança menor de 10 anos. Ah, professora, mas não era 7? Pois é, era. Agora não é mais. Agora é 10. Tá? Então, na moto só pode a partir de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Então, tem 10 anos, alcança os pezinhos no apoio? Pode levar. Não tem 10 anos, ou mesmo tendo 10 anos, mas não alcança os pezinhos ali no pedalzinho de apoio, aconselho a não levar, porque infelizmente isso pode ocasionar um risco bem grande para a criança. Idade mínima agora, atenção, não é mais 7, passou de 7 para 10 anos. Motocicleta, motoneta e ciclomotor. Continuando, pessoal, ainda na página 19, vamos falar da circulação de ciclistas. Hoje, o Brasil tem mais de 33 milhões de bicicletas circulando. É muita bicicleta e existem várias regras, tanto para os ciclistas quanto para os condutores de veículos. Primeiro, o que é uma ciclovia e uma ciclofaixa? Ciclovia é uma pista própria destinada à circulação de ciclos. É aquela pista construída separada, destinada apenas a isso. Tanto que circular com o teu veículo em ciclovia é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Já a ciclofaixa é uma parte da pista, igual vocês estão vendo ali. Ela é junto com o carro, só que é separada. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Ela está no mesmo espaço físico, só que ela é separada, delimitada por uma faixa, quase sempre na cor vermelha. É uma faixa, uma pista destinada à circulação de bicicletas. Detalhe, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via, com preferência sobre os veículos automotores, certo? Tudo o que tem roda na rua. Então, a bicicleta vai rodar na rua, sim, junto com os carros, no mesmo sentido, sempre pelo bordo, com preferência, com prioridade sobre os veículos. E os veículos, ao passarem ou ultrapassarem uma bicicleta, obrigatoriamente deverão manter a distância de 1,5 metro, 1,5 metros, ao passar ou ultrapassar uma bicicleta. Seguindo para a página 20, a última página das normas de circulação e conduta, a gente vai falar um pouquinho com relação ao uso de luzes, tá?
Todos os veículos precisam utilizar luzes para verem e serem vistos. Carro, ônibus, moto, caminhão, todo mundo. O uso de luz é obrigatório. Aí existem algumas luzes, por exemplo, luz baixa. A luz baixa será usada à noite, mesmo durante o dia, no caso de túneis, sobre chuva, neblina ou cerração. Deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples. Lembre-se que agora é lei nas rodovias, quando for pista simples. Ah, professora, o que é pista simples? Tem uma faixa só por sentido. Isso é uma pista simples. Quando tiver duas faixas ou mais no mesmo sentido, não é obrigatório. Agora, quando for uma só, aí vai ser obrigatório sim. Em pista simples situada fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, lembra da moto? A moto é independente, se é na cidade, se é pista simples, se é pista dupla, se é na rodovia, manhã, tarde, noite, chova ou faça sol, tem que ficar o farol aceso o tempo todo. Já do carro, a luz baixa, ela vai ser obrigatória durante o dia, quando estiver chovendo, estiver no túnel, sob chuva forte, neblina, ou então nas rodovias de pista simples. Já a luz alta, ela vai ser uma luz que vai ser bem pouco usada. Tanto que na prova do Detran, vocês não vão usar ela. Vocês não vão marcar em questão nenhuma a luz alta. Por quê? A luz alta ela vai ser usada nas vias que não tem iluminação, exceto ao cruzar com o veículo. Então, tá andando numa rodovia que não tem iluminação nenhuma, você pode utilizar a luz alta. Ao cruzar com o veículo, você tem o dever, a obrigação de baixar a luz, certo? Luz baixa e alta intermitente, é quando você quer avisar alguém, ou que a pessoa está com a luz alta, ou que tem um acidente, tem um obstáculo na pista, e você vai dar aqueles 2 toquinhos na luz, intercalando, né? Luz alta, luz baixa, luz alta, luz baixa. Para avisar que existe, né, uma circunstância, existe um perigo, um obstáculo, um acidente ou algo assim. Já a luz de posição é aquela luz que quando você liga o carro, acende os 4 faróis. O próprio nome já diz, é para posicionar o teu veículo, então ela vai ser usada à noite para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga de mercadorias. Aí nós teremos também o pisca-alerta, que vai ser utilizado em imobilização, situação de emergência, como eu falei, né? Precisa fazer uma frenagem brusca, um pedestre se enfiando na tua frente, você vai precisar parar, vai fazer uma frenagem, alguma coisa, você vai ligar o pisca-alerta, que é um sinal universal de emergência. E provavelmente a pessoa que está atrás, ela também vai reduzir a velocidade e vai parar. Lembrando que os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a ele destinadas, motocicletas, motonetas e ciclomotores, deverão utilizar-se do farol de luz baixa durante o dia e a noite, chova ou faça sol. Veículos de transporte coletivo, motonetas, motocicletas e ciclomotores, o tempo todo com os faróis acesos. E aí, pessoal, coloquei uma observação, uma diquinha para vocês aí, ó. Condição adversa, sempre que tiver neblina, garoa, vento, cerração, chuva, geada, granizo, reduzir a velocidade. Usar ou luz baixa ou luz de posição. Anotem isso porque isso vai ser fundamental se cair essa questão para vocês acertarem. Reduzir a velocidade sempre, usar luz baixa ou luz de posição. Jamais farol apagado, jamais luz alta. Reduzir a velocidade sempre, usar luz baixa ou luz de posição. E para fechar, claro, né, pessoal, que a gente não podia deixar de fora a buzina. E aí, você sabe usar corretamente a buzina? Então, primeiro, a buzina ela só poderá ser usada com um toque breve. Sabe aquele pi, pi, pi? Essa é a maneira correta. Você não pode morrer com a mão na buzina. Primeiro, porque vai gerar poluição sonora, você pode receber uma multa e é chato pra caramba. Então, a buzina tem um único propósito: alertar. Então, o condutor só poderá fazer o uso desde que em toque breve, pi, 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 aquela coisa simples, básica, para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidente fora das áreas urbanas quando for conveniente. Ah, eu posso buzinar para o pedestre para alertar uma situação de perigo? Pode. Posso buzinar para outro carro para alertar uma situação? Pode. Posso buzinar para cumprimentar? Pode. Desde que seja num breve toque. Breve e simples toque. Porém, tem 2 detalhes aí bem importantes. O uso da buzina é proibido entre as 22 e as 6 horas. Resumindo, 10 horas da noite, 6 horas da manhã, você não usa a buzina.
exceto, claro, uma situação de emergência, é outra história. Mas pelo código, né, vai ser proibido usar entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Ou então, próximo a locais que tenha esse desenho ali, ó. Tá vendo aquela cornetinha que tem um corte em cima? Toda vez que vocês tiverem uma placa com um corte em cima, tá dando uma proibição. Se tem uma corneta com corte em cima, quer dizer que você não pode utilizar a buzina. Quando for usar, em breve simples toque e proibido entre as 22 e as 6 horas da manhã. Beleza, pessoal? Ficou um pouquinho extenso esse vídeo, mas ficou bem detalhado, tudo bem resumido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês tenham entendido. Não percam o próximo vídeo, nós vamos falar das infrações. Tem bastante coisa nova, tem bastante novidade, bastante coisa que mudou, então não percam o próximo vídeo, infrações. Agradeço de coração a companhia de vocês, desejo bons estudos, desejo muito sucesso, muitas bênçãos e não percam o próximo vídeo, infrações de trânsito, com todas as novas atualizações agora de 2022.